Aos 38 anos, Özge Gürel decidiu romper o silêncio. E o que ela revelou deixou muita gente surpresa no mundo todo. Hoje, vamos falar sobre esse momento importante da vida dela, entender o que realmente aconteceu e por que isso está dando tanto o que falar. Antes de continuar, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Assim você fica por dentro de todas as novidades e não perde nenhum detalhe. Özge Gürel nasceu em 5 de fevereiro de 1987, em Istambul, e cresceu em uma família com raízes em Silivri, uma região conhecida por seu ambiente tranquilo, sua rotina organizada e seus laços comunitários firmes. O clima familiar em que viveu a infância era marcado pela união, pela disciplina e pelo incentivo constante para que cada membro se desenvolvesse com responsabilidade. Mesmo em um contexto simples, a casa mantinha um ambiente vivo, onde conversas, histórias e observações sobre o cotidiano nutriam sua curiosidade natural. Desde muito cedo, Özge demonstrava sensibilidade artística. Gostava de desenhar, observar pessoas, imaginar cenas e criar pequenos universos que compartilhava com parentes e colegas. Seu jeito atento chamava atenção, pois parecia captar nuances emocionais e detalhes que passavam despercebidos para a maioria. Apesar disso, ela não cresceu com a ideia fixa de ser atriz, via a arte apenas como um interesse que lhe trazia alegria e liberdade. Na escola, encontrou nas oficinas de teatro um espaço para explorar emoções e expressar pensamentos de maneira diferente. Participava das atividades com entusiasmo, independentemente do papel que recebia. Essas experiências ajudaram a desenvolver confiança, além de despertar uma sensação de pertencimento ao pisar no palco. O teatro escolar mostrou a ela que a comunicação podia ir além das palavras e que representar era uma forma de compreender melhor o comportamento humano. Quando chegou à adolescência, optou por seguir um caminho considerado mais seguro e iniciou estudos em administração. A decisão refletia o desejo de ter uma profissão sólida, alinhada às expectativas comuns para sua idade. Entretanto, com o passar do tempo, percebeu que a rotina acadêmica não dialogava com seu perfil criativo. As aulas pareciam desconectadas de suas verdadeiras habilidades e a sensação de vazio crescia discretamente a cada semestre. Foi durante esse período de reflexão que a inclinação para a arte se tornou mais evidente. O teatro, que antes ocupava um espaço secundário, começou a se impor como um chamado profundo. Depois de ponderar sobre suas possibilidades, Özge tomou uma decisão corajosa: abandonar o curso universitário e dedicar-se integralmente à formação artística. A escolha não foi impulsiva, mas resultado de autoconhecimento e maturidade. Assim, iniciou sua preparação em cursos independentes que incluíam interpretação, expressão corporal, dublagem e técnicas teatrais. Cada aula representava um passo importante para construir uma base sólida, essencial para uma carreira que exige disciplina e constante aprimoramento. Foi nesse período que aprendeu a trabalhar a voz, o corpo e as emoções de maneira profissional, entendendo que a atuação vai muito além da memória de falas. Essa fase de formação não trouxe imediata visibilidade, mas representou o nascimento de uma artista comprometida. Özge compreendia que o caminho à frente seria longo e exigiria persistência, e essa noção a impulsionava a estudar ainda mais. Ao final desse processo, sentia-se segura para buscar suas primeiras oportunidades no mundo da televisão e do teatro, sem imaginar que aqueles passos iniciais moldariam uma carreira que alcançaria projeção internacional. Sua jornada estava apenas começando, pronta para avançar
rumo aos desafios profissionais que surgiriam em seguida. Os primeiros anos da carreira de Ozge Gürel foram marcados por um processo de construção contínua, no qual cada papel, por menor que fosse, representava uma oportunidade valiosa de aprendizado. Entre 2008 e 2013, participou de pequenas produções e aparições pontuais em séries turcas, experiências que se tornaram fundamentais para que entendesse na prática a dinâmica intensa dos sets de gravação. Nesse período, teve contato direto com a rotina real da profissão, incluindo os horários longos, a necessidade de repetição e a importância da preparação emocional. Embora seus papéis iniciais não recebessem grande destaque na mídia, foram essenciais para fortalecer sua confiança e ampliar sua compreensão sobre o funcionamento da indústria televisiva. Ozge aproveitava cada oportunidade para observar diretores, produtores e colegas de elenco, sempre analisando a forma como conduziam cenas, expressões e movimentos. Esse olhar atento, desenvolvido desde a infância, ajudou-a a evoluir rapidamente e a absorver técnicas que mais tarde aplicaria em personagens maiores. Uma característica marcante desse período foi sua versatilidade. Desde o início, demonstrava habilidade para transitar entre cenas dramáticas e momentos mais leves, explorando emoções distintas com naturalidade. Essa flexibilidade chamou a atenção de alguns profissionais, que reconheceram nela uma atriz comprometida e aberta a desafios. Além disso, sua postura disciplinada, sempre pontual e dedicada, reforçava sua reputação como alguém confiável para integrar diferentes equipes. À medida que acumulava experiências, começava também a construir uma identidade artística própria. Ozge entendia que atuar não era apenas decorar falas, mas compreender a essência de cada personagem, suas motivações e suas fragilidades. Por isso, dedicava tempo para estudar perfis psicológicos, observar comportamentos reais e buscar referências que enriquecessem suas interpretações. Esse processo cuidadoso permitiu que seus papéis, mesmo pequenos, ganhassem autenticidade. O reconhecimento ainda não havia chegado em grande escala, mas os bastidores já percebiam sua evolução. Diretores e produtores comentavam sobre sua naturalidade em cena e sua capacidade de transmitir sentimentos de maneira espontânea, algo que nem sempre é fácil nos primeiros anos de carreira. A combinação entre talento e disciplina começava a moldar seu caminho de forma consistente. Enquanto isso, Ozge sabia que precisava manter o ritmo de estudos para continuar crescendo. Além das gravações, frequentava cursos de aperfeiçoamento e buscava oportunidades que lhe permitissem ampliar ainda mais sua técnica. A experiência acumulada entre 2008 e 2013 lhe deu segurança para encarar desafios maiores, preparando o terreno para sua futura ascensão no cenário televisivo turco. Embora esse período ainda representasse a fase inicial, já era possível perceber que sua trajetória caminhava para algo significativo. O comprometimento com a profissão, somado à dedicação diária e ao aprendizado constante, criava uma base firme para os próximos passos. Ela ainda não podia prever o alcance que sua carreira tomaria, mas estava pronta para abraçar novas oportunidades e seguir avançando. Os anos seguintes trariam mudanças decisivas, marcando a transição de uma atriz promissora para uma figura reconhecida internacionalmente, etapa que começaria a ganhar forma logo depois desse período de preparação intensa. A virada aconteceu quando a atriz turca fez parte de uma produção que virou marco em sua trajetória. Na série intitulada Medcezir, ela interpretou o papel de Ada
e pôde dar um grande salto na carreira. A série já tinha visibilidade e lhe ofereceu a chance de mostrar presença, talento e entrega. Esse papel abriu portas e fez com que o nome dela começasse a circular com mais força no meio artístico. Em seguida, veio o momento em que o reconhecimento ultrapassou fronteiras. Na produção de 2015, chamada Kiraluk Aşk, também conhecida como Cherry Season, ela viveu a personagem Daphne, ou, conforme a versão turca, Uyku Akar, e conquistou fãs em diversos países. A partir desse trabalho, tornou-se parte de um fenômeno global da teledramaturgia turca, com seguidores não apenas na Turquia, mas também na América Latina, no Oriente Médio e em vários lugares onde as séries turcas ganham amplo público. Esse sucesso internacional trouxe mudanças significativas na vida profissional e pessoal dela. Começou a receber convites para eventos de mídia, entrevistas em vários idiomas, aparições em festivais e muitas oportunidades para divulgar seu trabalho em plataformas que antes talvez nem imaginasse. O prestígio cresceu e, com ele, o peso da responsabilidade também. A visibilidade crescida significava que cada novo papel passaria a ser observado com expectativa maior. Na América Latina, tornou-se uma das atrizes turcas mais queridas, referência para quem acompanha séries importadas ou dubladas. A receptividade do público estrangeiro ajudou a expandir seu alcance e fazer dela um nome reconhecido além dos limites geográficos da Turquia. Esse tipo de reconhecimento internacional é raro e exigiu dela adaptação, flexibilidade linguística e presença em contextos culturais diversos. Ao mesmo tempo, dentro da Turquia, sua imagem se consolidou entre as atrizes de ponta da teledramaturgia. O que antes era uma carreira em construção, transformou-se em trajetória madura, onde ela já era considerada capaz de assumir papéis centrais, ser embaixadora de marcas e participar de campanhas que exigem visibilidade internacional. O carisma natural, a autenticidade em cena e a dedicação constante fizeram dela uma profissional respeitada. Esse período de ascensão foi intenso. Havia gravadas cenas em estúdio, turnos de gravação extensos, roteiros que exigiam preparo emocional e equipes que contavam com sua participação. A cada nova produção, ela acumulava bagagem e firmava sua marca como artista que leva a sério o ofício. Essa força de compromisso ajudou-a a manter a coerência mesmo com a exposição em crescimento. Enquanto conduzia essa fase de sucesso, ela já vislumbrava o próximo degrau e sabia que precisava seguir evoluindo. Não podia se acomodar apenas no resultado de uma série de sucesso. O público esperava, a crítica a avaliava, e o mercado também impunha novas exigências. Assim, o cenário ficava empolgante e desafiante ao mesmo tempo. A história dela chegava a um ponto alto, mas ao mesmo tempo se preparava para mudar, para enfrentar novos desafios que viriam logo em seguida. E foi justamente depois dessa consolidação que surgiram os primeiros sinais de desgaste e dificuldades. O reconhecimento veio, mas, junto com ele, vieram expectativas mais elevadas, decisões profissionais mais complexas e uma pressão maior sobre suas escolhas. O próximo capítulo dessa narrativa começa nesse ponto, quando o sucesso já estabelecido encontra as incertezas que acompanham a carreira de quem alcançou o topo, e é aí que ela precisará lidar com quedas, pausas e redefinições. Após conquistar uma posição de destaque e reconhecimento internacional, a atriz enfrentou uma nova fase, onde a pressão para manter o nível se tornou real. Depois do auge alcançado com Kiraluk Aşk, o desafio não era apenas escolher um novo papel, mas encontrar algo à altura das expectativas criadas. As comparações com o trabalho anterior
começaram a surgir naturalmente, tanto por parte da mídia quanto do público. Alguns dos projetos subsequentes não conseguiram repetir o impacto que ela tinha tido na fase de ascensão. A audiência menor ou o envolvimento mais contido em algumas produções gerou questionamentos por parte da imprensa especializada, que passou a acompanhar de forma ainda mais crítica cada novo título. A falta de replicação do sucesso anterior não era necessariamente fruto de falta de talento, mas da combinação delicada entre roteiro, personagem, campanha de marketing e aceitação do público. Em paralelo com as oscilações profissionais, surgir o desgaste emocional se mostrou inevitável. Recusas em papéis que considerava interessantes, roteiros que não a motivavam, indefinições em contratos e longos períodos de espera tornaram o ritmo mais pesado. A incerteza passou a caminhar ao lado da atriz, lembrando-a de que o sucesso de ontem não garante automaticamente o sucesso de amanhã. Essa realidade exigiu dela uma nova forma de encarar a carreira, com mais consciência e menos espontaneidade. Com esse cenário em mente, ela optou por fazer pausas estratégicas. Decidiu reduzir o volume de trabalho em determinados momentos, afastar-se de compromissos que não a inspiravam ou que pudessem prejudicar sua saúde mental. Essa escolha, embora arriscada para muitos, mostrou maturidade artística. Ela entendeu que cuidar de si mesma e manter o fogo criativo aceso exigia menos saturação e mais reflexão sobre os papéis que aceitava. Esses períodos de pausa também serviram para reorganizar objetivos. A atriz passou a ser mais seletiva, a analisar com maior profundidade o que cada novo trabalho oferecia. Se o personagem tinha complexidade, se existia sintonia com o diretor, se o projeto tinha alcance além do óbvio. Essa postura permitiu que ela respeitasse seu ritmo e se abraçasse a ideias mais alinhadas com o que desejava para sua carreira e para sua vida pessoal. Com o passar do tempo, essa fase de altos e baixos reforçou sua maturidade como artista. Ela aprendeu que a carreira de atriz não é uma linha reta ascendente e que a instabilidade faz parte do percurso. Entendeu que fama e sucesso vêm, mas podem fluir, e que o mais importante é preservar a integridade, a identidade e o prazer de atuar. Essa consciência transformou-a de atriz promissora em uma profissional com bagagem e visão. Enquanto ela se preparava para retomar o protagonismo em novos projetos, também reconhecia que a próxima etapa seria diferente. Não mais focada apenas em conquistar todo mundo, mas em escolher com sabedoria, atuar com profundidade e contribuir de modo mais estratégico para seu legado. A história que começou com a infância, seguiu pela ascensão e agora pela superação de desafios, está longe de terminar. O próximo capítulo reserva novas surpresas, viradas criativas e talvez um novo tipo de sucesso, mais consolidado e autêntico. Ao longo da carreira, a atriz sempre manteve postura reservada quando o assunto envolvia vida amorosa. Mesmo assim, uma das conexões profissionais mais marcantes que viveu ocorreu ao lado do ator Can Yaman, com quem trabalhou na série Dolunay, lançada em 2017. A parceria surgiu em um momento importante para ambos, pois consolidava a presença dos dois na teledramaturgia turca contemporânea. Dolunay apresentou uma história leve e romântica, e os personagens formados pelos dois atores se tornaram um destaque muito forte naquele ano. A química natural que apresentavam em cena rapidamente chamou a atenção do público, tanto na Turquia quanto em outros países. Essa sintonia rendeu enorme repercussão internacional, fazendo com que fãs começassem a torcer por um possível relacionamento fora das telas.
O envolvimento intenso dos espectadores criava teorias, debates e enorme curiosidade sobre o que existia além da atuação. Entretanto, os dois sempre reforçaram que mantinham apenas uma amizade sólida e respeito profissional. Eles deixaram claro que a energia exibida na produção era resultado de técnica, entrega e compromisso com o trabalho, não de um romance real fora das gravações. Ambos seguiram firmes nessa postura, mesmo diante das especulações Cole. Contudo, reforçou em entrevistas que mantém limites rígidos entre sua profissão e sua intimidade, deixando claro que apenas os personagens viviam um relacionamento, enquanto ela e Yaman permaneciam amigos e colegas. Esse posicionamento firme manteve sua privacidade protegida. Durante esse período, a família de Özge desempenhou papel importante. Ela encontrou no núcleo familiar apoio emocional e até certo respiro frente à grande atenção dirigida à parceria. O ambiente doméstico ajudou a manter os pés no chão e a preservar um senso de normalidade em meio à intensidade da fama. A colaboração com Can Yaman marcou não apenas seu percurso artístico, mas também seu amadurecimento emocional. Trabalhar com ele contribuiu para fortalecer sua segurança como protagonista, para ampliar seu entendimento sobre parcerias criativas e para consolidar sua capacidade de lidar com pressões externas. Essa fase permanece como um ponto valioso e afetivo em sua trajetória, mostrando que relações profissionais bem construídas podem gerar impacto duradouro e significativo em uma carreira. Em diferentes fases da carreira, a atriz enfrentou momentos de exaustão emocional resultantes do ritmo intenso das gravações. A rotina de séries turcas costuma incluir jornadas longas, com muitas horas de preparação, repetição de cenas e demandas emocionais que exigem grande entrega. Embora gostasse profundamente do trabalho, ela percebeu que a velocidade do mercado e a necessidade constante de estar disponível para novos projetos criavam um desgaste acumulado. Esse processo não surgia de uma hora para outra, mas se construía ao longo do tempo, especialmente quando tentava conciliar compromissos profissionais com a preservação de sua vida pessoal. Além do cansaço físico, houve períodos marcados por ansiedade. A pressão para manter altos índices de audiência, somada às expectativas do público e ao olhar crítico constante da imprensa, criava uma sensação permanente de cobrança. Mesmo sendo elogiada por sua competência, sabia que cada novo trabalho seria analisado com rigor. Esse ciclo de exposições e julgamentos tornava difícil relaxar entre um projeto e outro, fazendo com que a preocupação ultrapassasse os limites do set de gravação. Com o tempo, aprendeu a reconhecer os sinais de desgaste. Notou que a produtividade diminuía, que a criatividade ficava prejudicada e que o entusiasmo natural começava a oscilar. Essa percepção serviu como alerta para compreender que a carreira não poderia avançar de forma saudável sem equilíbrio emocional. Decidiu, então, adotar medidas práticas para desacelerar sempre que possível. Entre as estratégias incorporadas ao cotidiano, incluiu práticas como meditação, exercícios respiratórios e acompanhamento psicológico. Essas ferramentas ajudaram a criar um espaço mental onde pudesse desacelerar, reorganizar pensamentos e restabelecer energia emocional. A meditação ofereceu foco e presença, enquanto as terapias respiratórias colaboraram para reduzir tensões acumuladas em dias de maior pressão. O acompanhamento profissional contribuiu para que ela compreendesse melhor suas emoções e desenvolvesse maneiras saudáveis de enfrentá-las.
A partir dessas experiências, passou a defender publicamente a importância da saúde mental, especialmente no ambiente artístico, onde a exposição é intensa e contínua. Ela reconhecia que mulheres no setor enfrentam desafios adicionais, como cobranças estéticas, vigilância constante e expectativas sociais rígidas que ultrapassam o trabalho propriamente dito. Por isso, considerava necessário falar sobre equilíbrio emocional de forma clara e responsável, encorajando outros profissionais a buscar apoio quando necessário. Com o passar dos anos, esse cuidado pessoal se tornou parte essencial de sua rotina. Ela aprendeu a estabelecer limites, a escolher pausas estratégicas e a valorizar momentos de descanso, compreendendo que o desgaste emocional não é um sinal de fraqueza, mas um indicativo de que o corpo e a mente precisam de atenção. Essa nova postura permitiu que se fortalecesse internamente, adquirindo mais resiliência para lidar com desafios futuros. Essa fase representou um momento de maturidade profunda. Ao reconhecer suas necessidades emocionais, ela passou a construir uma carreira mais sustentável, preservando o entusiasmo pela atuação. Esse autoconhecimento abriu espaço para novos objetivos e ajustou sua visão sobre sucesso. Agora, mais consciente e equilibrada, preparava-se para um futuro em que não apenas atuaria, mas também escolheria caminhos alinhados com sua saúde e seu bem-estar emocional, elementos que moldariam a próxima etapa de sua história. Com a rotina intensa típica do meio artístico, a atriz entendeu que manter o corpo saudável era parte essencial para sustentar sua carreira a longo prazo. Durante períodos de alta demanda, quando as gravações se estendiam por semanas inteiras com ritmo acelerado e cenas que exigiam repetição constante, ela passou a fazer fisioterapia preventiva. Esses tratamentos tinham o objetivo de aliviar tensões musculares, corrigir pequenos desconfortos e fortalecer áreas que sofrem mais impacto devido ao tempo prolongado em pé, às mudanças bruscas de movimento ou mesmo às longas horas sentada entre uma tomada e outra. Ao adotar essa prática, conseguiu reduzir dores e evitar lesões que poderiam comprometer produções inteiras. Além da fisioterapia, ela buscou acompanhamento nutricional profissional. O ritmo desgastante de gravações exige energia contínua, e nem sempre a alimentação nos sets oferece todas as condições ideais para isso. Com orientação adequada, ajustou sua dieta para garantir disposição sem prejudicar o bem-estar físico. Ela passou a priorizar refeições equilibradas, hidratação constante e alimentos que favoreciam a recuperação muscular, entendendo que nutrição é um dos pilares para manter o corpo resistente ao cansaço acumulado. Outro ponto importante que exigiu atenção foi o sono. Depois de longos períodos gravando cenas noturnas, percebeu que sua qualidade de descanso diminuía. A irregularidade dos horários fazia com que o corpo demorasse mais para recuperar energia. Por orientação médica, adotou hábitos específicos para melhorar o sono, como estabelecida rotina de desligar estímulos antes de dormir, evitar refeições pesadas à noite e praticar relaxamentos leves para facilitar a transição entre o fim das gravações e o descanso. Essa mudança fez grande diferença em sua disposição diária. Para complementar esses cuidados, dedicou-se ao estudo e aplicação de técnicas de aquecimento corporal e vocal. Antes de cenas que exigiam maior carga física, realizava alongamentos e exercícios preparatórios para evitar fadiga. Em momentos que pediam projeção vocal ou emoções intensas, seguia técnicas que protegiam sua voz, prevenindo irritações e desgastes comuns a quem atua com frequência. Essa preparação cuidadosa se tornou parte indispensável de sua rotina. Com o tempo,
Todo esse conjunto de cuidados se transformou em um sistema sólido de autocuidado. Ela entendeu que pequenas ações diárias, quando somadas, criam uma base física muito mais resistente. Passeios leves ao ar livre, respirações conscientes e atenção aos sinais do corpo ajudaram a manter equilíbrio e vitalidade, mesmo em fases de grande pressão. Esses hábitos, que começaram por necessidade, evoluíram para práticas permanentes que a acompanharam até o presente. Ela descobriu que cuidar do corpo não é apenas uma estratégia profissional, mas uma forma de viver com mais tranquilidade. Essa rotina bem estruturada permitiu que se mantivesse firme diante dos desafios da carreira, preservando energia para interpretar, criar e continuar presente nos projetos que marcaram sua história. Seu equilíbrio físico se tornou parte do alicerce que sustenta sua força emocional e seu desempenho artístico, preparando o terreno para momentos ainda mais intensos que viriam a seguir, inclusive aqueles ligados a perdas e despedidas que marcaram profundamente sua jornada. Ao longo da carreira, a atriz enfrentou momentos difíceis relacionados à perda de colegas de profissão. O meio artístico, embora repleto de criatividade e encontros inspiradores, também carrega despedidas inesperadas que deixam marcas profundas. Alguns artistas turcos com quem ela conviveu em sets, eventos ou entrevistas partiram ao longo dos anos, e cada despedida trouxe reflexões importantes sobre a fragilidade da vida e o valor das relações construídas no ambiente profissional. Essas perdas não surgiram apenas como fatos distantes, mas como experiências emocionalmente intensas. Por ter trabalhado de maneira próxima com alguns desses colegas, sentiu o impacto de ver interrupções bruscas em carreiras talentosas e cheias de potencial. Muitas dessas pessoas tinham papéis significativos na indústria, contribuindo para o crescimento artístico do país e construindo caminhos que inspiravam novos atores. A ausência deles trouxe silêncio e saudade, e também reforçou sua percepção de que o tempo dedicado à arte é precioso e limitado. Esse contato com despedidas fez com que ela desenvolvesse uma visão mais profunda sobre a brevidade da vida artística. A realidade de sets movimentados, agendas apressadas e pressão contínua às vezes mascara o fato de que todo encontro profissional é também um encontro humano. Com o passar dos anos, valorizou ainda mais os laços construídos com equipes, diretores, produtores e atores, reconhecendo que cada relação tem impacto importante na jornada criativa. Aprendeu a olhar para os bastidores não apenas como ambiente de trabalho, mas como espaço de convivência que precisa ser cuidado com respeito e empatia. Ela também encontrou na memória desses colegas uma fonte de inspiração. Utilizava as lembranças afetivas e profissionais como base para interpretar personagens mais sensíveis, especialmente aqueles que exigiam maior profundidade emocional. Sabia que a vivência humana, carregada de perdas e aprendizados, se reflete diretamente na qualidade da atuação. Assim, transformou sua dor em combustível para criar trabalhos mais verdadeiros, permitindo que sentimentos reais fortalecessem sua entrega cênica. As experiências com despedidas também moldaram sua maturidade. Percebeu que a carreira não se define apenas por elogios, prêmios ou papéis marcantes, mas também pela capacidade de enfrentar momentos difíceis, sem perder o compromisso com a arte. Encara cada projeto com mais humanidade, lembrando-se de que a colaboração entre colegas, mesmo quando breve, pode deixar marcas duradouras. Embora o impacto emocional dessas perdas tenha sido intenso, ela encontrou formas saudáveis de lidar com a dor. Conversas com a família, trocas sinceras com amigos e apoio emocional ao longo do tempo
ajudaram a transformar tristeza em reflexão. Com isso, cresceu como pessoa e como artista, permitindo que sua atuação carregasse mais verdade, sensibilidade e profundidade. Essas despedidas, embora dolorosas, fortaleceram sua visão de mundo e sua compreensão sobre o valor da vida no meio artístico, e foram justamente essas experiências que abriram espaço para um novo capítulo de autoconhecimento, no qual ela buscaria transformar fragilidades em força e continuar escrevendo sua trajetória com coragem e sensibilidade. Depois de longos períodos de intensa exposição pública, a atriz percebeu que havia chegado a um ponto em que precisava desacelerar. O ritmo acelerado da indústria, somado às constantes expectativas externas, começou a pesar de forma mais profunda. Ela sentiu que para continuar evoluindo como artista, seria necessário dar um passo atrás e reorganizar prioridades. Assim, optou por se afastar temporariamente da mídia, reduzindo aparições públicas, entrevistas e participações em eventos. Esse afastamento não foi uma fuga, mas uma pausa consciente para recuperar equilíbrio. Durante esse processo, viveu momentos de questionamento interno. Pensava sobre o futuro da carreira, sobre a relevância de suas escolhas e sobre os caminhos que ainda desejava trilhar. As reflexões surgiam naturalmente, impulsionadas pelo silêncio que antes era raro em sua rotina. Perguntava-se se estava seguindo a direção certa, se seus projetos refletiam aquilo que acreditava e se mantinha fidelidade à sua própria verdade artística. Essas dúvidas, embora desafiadoras, tornaram-se parte essencial de seu crescimento. O isolamento trouxe clareza. Com mais tempo para si mesma, a atriz conseguiu se reconectar com aquilo que realmente importava, recordou suas motivações iniciais, o motivo pelo qual escolheu a atuação e o quanto cada personagem lhe ajudou a entender o mundo. Nesse período, percebeu que sua essência estava intacta, mas precisava de espaço para respirar e se fortalecer. Assim, começou a redefinir seus objetivos profissionais, priorizando papéis que lhe permitissem explorar camadas emocionais mais autênticas. Enquanto permanecia longe dos holofotes, ela se dedicou silenciosamente ao aperfeiçoamento de sua formação. Participou de workshops, oficinas particulares e treinamentos específicos que a ajudaram a ampliar técnicas e ferramentas cênicas. Preferiu ambientes menores e discretos, onde pudesse experimentar sem pressões externas e revisitar habilidades que estavam adormecidas devido ao ritmo intenso das gravações. A busca pela reinvenção tornou-se um exercício constante, sustentado pelo desejo de se aprimorar de maneira verdadeira. Essa fase mais introspectiva foi fundamental para que reencontrasse inspiração. Com o tempo, sentiu-se mais centrada e com uma visão mais clara sobre o que desejava entregar ao público. Quando decidiu reaparecer, trouxe consigo uma força renovada, reemergiu mais madura, consciente de suas escolhas e disposta a ser seletiva com os novos projetos. Passou a buscar histórias que conectassem técnica, emoção e propósito, garantindo que cada novo trabalho refletisse algo significativo. A reinvenção não foi imediata, mas gradativa. O retorno ao cenário artístico veio acompanhado de uma postura mais firme diante das críticas e de uma confiança construída durante o período de silêncio. Ela entendeu que a evolução genuína acontece quando se aceita o movimento natural da vida, com pausas e recomeços. Assim, retomou a carreira com mais segurança, pronta para enfrentar desafios futuros com serenidade e determinação. Essa fase de recolhimento transformou-se em um divisor de águas. Mostrou que até nos momentos de dúvida existe possibilidade de reconstrução.
E foi justamente essa reconstrução que abriu caminho para a compreensão de traumas antigos, inseguranças profundas e transformações pessoais que marcariam os próximos capítulos de sua jornada. No início da carreira, a atriz enfrentou inseguranças profundas que faziam parte da realidade de quem tenta se estabelecer em uma indústria altamente competitiva. Os testes para novos papéis, as comparações inevitáveis e o olhar crítico de diretores criavam uma pressão constante. Em muitos momentos, ela duvidava de si mesma, questionando se tinha força suficiente para permanecer no caminho que havia escolhido. Essas dúvidas eram silenciosas, mas persistentes, e exigiam grande esforço emocional para serem superadas. Além das inseguranças internas, lidou com críticas severas. Comentários sobre sua performance, aparência ou estilo de atuação surgiam com frequência, especialmente quando começou a ganhar mais visibilidade. Alguns desses julgamentos eram construtivos, mas muitos eram rigorosos demais, chegando a abalar sua autoestima. A facilidade com que opiniões negativas circulam no meio artístico fez com que ela percebesse que precisava desenvolver proteção emocional para não se perder em meio às expectativas dos outros. Com o tempo, encontrou uma maneira de transformar rejeições em aprendizado. Cada teste não aprovado, cada comentário crítico e cada momento de dúvida se tornaram combustível para estudar mais, melhorar e se reinventar. Em vez de desistir, mergulhou na técnica, procurando professores, treinamentos e disciplinas que a ajudassem a evoluir como intérprete. Essa dedicação constante permitiu que crescesse com maturidade e entendesse que a arte exige não apenas talento, mas também resiliência. O processo de fortalecimento emocional não foi simples. Requeria paciência, autoconhecimento e disposição para enfrentar fragilidades sem medo. Ainda assim, ela persistiu. A cada novo desafio superado, construía uma base emocional mais sólida. Aprendeu a separar críticas úteis de ataques gratuitos, a reconhecer sua própria evolução e a aceitar que o crescimento artístico não é linear. Essa consciência a tornou mais humana, mais sensível e também mais confiante. Com o passar dos anos, sua resiliência se transformou em um dos aspectos mais admirados de sua carreira. A forma madura como encarava críticas, recusas e dificuldades refletia uma artista que não se deixava definir apenas pelos momentos difíceis. Em vez disso, usava essas experiências como ferramentas de construção. Sua autenticidade passou a aparecer em cada personagem, trazendo profundidade e intensidade às narrativas em que participava. Hoje, é reconhecida não só pela técnica e pelo talento, mas pela humanidade que imprime em cada atuação. Consegue transmitir emoções complexas com naturalidade porque carrega dentro de si histórias verdadeiras de superação. O público identifica sinceridade em seus olhos e força em suas expressões, resultado direto do caminho emocional que percorreu. A transformação pessoal que viveu não eliminou as inseguranças, mas as tornou administráveis. Ao aceitar sua vulnerabilidade, encontrou liberdade para interpretar com mais verdade. E justamente essa união entre força emocional e sensibilidade se tornaria um dos pilares mais importantes de sua trajetória, preparando terreno para os capítulos seguintes, onde novos desafios e conquistas surgiriam em sua jornada crescente. Então, agora que você sabe tudo sobre esse silêncio quebrado por Özge Gürel, quero saber a sua opinião. Você imaginava que isso podia acontecer? O que você achou de toda essa revelação? Comenta aqui embaixo, porque sua participação é muito importante. E claro, não esquece de ativar o sino de notificações para receber sempre os novos vídeos do canal. Obrigado por assistir
e até o próximo.